Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? Eu vou falar sobre fé. Certo, fé. Mas vou falar algo diferente, ok? E vamos começar com este verso muito famoso. Alguns dizem que foi Reagan 11:24, mas o irmão Reagan não escreveu esse verso. O irmão Reagan foi curado quando criança e ele sofria com uma doença, um coração deformado e doença no sangue. Ele tinha muitas doenças e ele já estava confinado na cama. Com 17 anos, ele estava morrendo e descobriu este verso. Ele foi inteligente, ele não começou de Gênesis porque ele achou que ia morrer logo. Então, ele olhou para a Bíblia e disse: Antigo Testamento, Novo Testamento, vou começar com o Novo Testamento. Se tem alguma revisão, eu quero saber disso, amém? Então, ele chegou em Mateus e Marcos. E chegando em Marcos, ele leu esse verso, Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, e diz, crede receber e tê-las-eis. Perceba que o ter está no futuro. Tem que crer enquanto ora. O que você deseja enquanto ora, naquele momento você crê e você vai receber. Depois, você vai ter. Muitos de nós invertemos isso e dizemos, quando eu oro, olha, onde está a dor? A dor está aqui ainda. Deus não ouviu a oração. Veja, nós queremos ter antes de crer que temos. Mas o jeito de Deus é diferente. Deus responde quando nós cremos que recebemos. E vamos ter aquilo. Creia que recebeu. Deus não está falando que devemos sentir que recebemos. Certo? Muitas vezes não sentimos que recebemos. Ah, eu ainda estou com essa dor. Então o irmão Reagan, com 17 anos, viu esse verso e ele orava muitas vezes depois que ele foi batizado. E parecia que Deus não respondia. E alguns podem dizer que Deus não cura, certo? Quando, na verdade, não usaram a eletricidade da forma que deve ser usada. Certo? Precisamos aprender como Deus trabalha. Amém? E Deus opera pela fé. Eu disse Deus opera pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que os olhos de Deus estão sobre todos nós aqui neste lugar, mas tem algo sobre alguém, um homem ou mulher de fé, que Deus então olha para ele e depois responde. Porque a Bíblia diz que certa vez desceram uma pessoa do telhado enquanto Jesus pregava na casa. Isso atraiu sua atenção, ele olhou, mas não os viu. Viu a fé deles. Ele olha para a fé. A fé é o que atrai os céus. Certo? Então escute isso. No final dessa mensagem, eu quero que você saia daqui como homem e mulher de fé. Você vai se sentir tão forte na fé que você vai até o inferno com a pistola de água. Amém? Eu quero te levar a este lugar. Eu quero que você saia daqui fervendo com a sua fé viva. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu imaginei alguém com aquela arminha de água. Glória a Deus. E ele disse, creia. E alguém disse, eu creio, disse o irmão Reagan. Com 17 anos. Eu estava orando. Mas agora eu vi o meu erro, porque quando eu orava, eu me checava e ainda sentia dor. E desistia. Certo? Mas agora eu vejo. Eu tenho que crer que eu já recebi. Então eu terei isso. Eu tenho que crer que já recebi, não sentir que eu recebi. Não experimentar, então vamos ter. Não, temos que crer. Diga crer. Crer e depois receber. E depois você vai ter. E ele disse, Pai, é a última vez que eu oro sobre isso. Já tinha orado muitas vezes. Mas ele disse, eu vou fazer a oração da fé. Pai, eu te peço em nome de Jesus por cura total, do topo da minha cabeça até a planta dos meus pés. Cura-me agora, Pai, desse problema do coração e dessa doença no sangue em nome de Jesus. E ele se sentia o mesmo. Nada mudou em termos da sua condição física ou então dos seus sentimentos, emoções. Mas ele disse, Pai, eu creio que eu já recebi. Eu creio que eu já recebi. Então ele escutou uma voz dentro dele, certo? Dizendo, o que as pessoas curadas fazem? Se levantam. E ele se levantou. E então o diabo veio muito forte. E você sabe que o diabo sempre vai tentar apagar a sua fé. E ele gritou nos seus ouvidos. E o diabo disse, você vai morrer, se levantar vai morrer. Você está sentindo dor, você está sentindo tudo. O diabo vive na dimensão dos sentimentos. Certo? Deus está na dimensão da fé. E Deus quer que o seu povo viva na dimensão da fé. Sinta sensações, mas não seja guiado por isso. Não deixe os sentimentos ditarem como o seu dia vai ser. Não deixe os sentimentos ditarem se você vai dar um soco naquele homem ou vai amá-lo. Amém? Não seja guiado por sentimentos. Ande pela fé. Deus nos deu sentimentos. Use-os. Desfrute deles. Não seja guiado por eles. Você está me ouvindo? E ele ainda se sentiu mesmo e ele disse, Senhor, eu creio que já recebi. Ele se levantou e ele disse, Senhor, eu creio que já recebi. Todo o quarto rodava.
certo? Ou seja, no natural, ele não sentia nada. Ele disse, Senhor, eu creio que recebi. E de repente ele sentiu como um líquido quente, como mel, sendo derramado do topo da cabeça até os seus pés. E desde aquele momento, ele foi curado. Amém? E ele morreu em 2003, foi estar com Jesus, sem doença, sem enfermidade. Um homem cheio, sabe, de bênçãos. Um homem pleno, curado. Amém? Foi embora depois do café da manhã. Ele tomou café e depois do café sorriu para a esposa e foi embora. Isso é maravilhoso, amém? E a minha esposa, Wendy, foi ao seu velório, sabe? E ela foi até convidada a ir até a sua casa. E ela viu o seu quarto e ela passou o tempo com a esposa dele. Foram dias abençoados. Ela trouxe fotos e eu fiquei ali babando espiritualmente. Porque o irmão Reagan foi um homem que eu admiro muito. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Amém? Então eu quero falar sobre fé, olhando de uma forma diferente, olhando sobre como Deus vê, como Deus enxerga a realidade. Ok? Porque somos muitas vezes guiados pelos olhos. Muitas crianças morreram afogadas em piscina. Porque essas crianças talvez pensaram que a água era rasa. E se você olhar, até parece que a água funda é rasa. Os olhos enganam. Muitas vezes, os olhos vão te enganar depois de uma viagem de barco ou de avião, certo? Uma viagem. Quando você sai, parece que você ainda está dentro do avião ou barco. Mas não está. Não seja guiado por sentimentos. Realidade é realidade, não tem a ver com sentimentos. Amém. Pastor Prince, eu não me sinto salvo, você é salvo. Amém, você precisa saber disso. Amém. Diga para você mesmo, você é salvo, haja assim. Amém. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Então, a fé é crer que já recebeu e você vai ter. Muitos querem sentir antes. E o que nós vamos fazer no final deste culto, e eu quero que você pense, enquanto eu prego, pelo menos em um pedido de oração, não 4 ou 5, só um hoje. Só um pedido que você quer hoje entregar ao Senhor. E vamos praticar Marcos 11:24 sobre esse pedido. Ok? Podemos? No final do culto, sabe por quê? Porque no final você vai estar cheio de fé. Lembra da arminha de água? Ok? Então no final do culto, pense em um pedido de oração. E quando fizermos a oração da fé, você vai escrever em algum lugar do seu celular ou na Bíblia, e você vai ver certo que a data, quando você orou, foi quando o nascimento espiritual aconteceu. O bebê vai nascer talvez 9 meses depois, mas o momento que você tocou, você escreveu, sentiu, certo? Já sente o gosto. O milagre, na verdade, não foi gerado ali, mas foi gerado quando o bebê foi gerado. E espiritualmente é a mesma coisa. Só porque não vê o bebê não quer dizer que não está grávida. Espiritualmente funciona assim. Amém? Você está entendendo? Certo? Quando você ora, o seu Espírito de Deus concebe um milagre. Seja milagre de cura para o seu corpo, um milagre financeiro, seja qual for o milagre, há um milagre de Deus para você. Tem um milagre maravilhoso. Vamos orar por isso, porque somos pessoas de fé. Certo? Quando você vive na dimensão da fé e o diabo na dimensão dos sentimentos, ele te lembra dos sentimentos. Mas se você fica na dimensão da fé, o diabo é derrotado. Se ele te levar à dimensão dos sentimentos, ele ganha. Lembre-se disso. O diabo quer te levar aonde? À dimensão dos sentimentos. Ele quer isso. Mas se você ficar na dimensão da fé, ele é derrotado. Você entendeu? Então eu quero falar para você algo sobre a fé que Deus tem me mostrado. E eu quero te mostrar algumas verdades poderosas que um homem de Deus muito conhecido nos anos 1800, falou algo interessante sobre este assunto, a linguagem da fé, que eu quero falar daqui a pouco. Mas vamos ver Marcos 4, certo? Verso 25. Você está pronto? Vamos ler juntos? Porque ao que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. São palavras de Jesus, certo? Eu me lembro ter lido isso muitos anos atrás e eu pensei o que Jesus está falando. Se você tem, mais será dado.
Se você não tem, até o que você tem vai ser tirado. Tem o quê? Certo, eu li esse verso muitos anos atrás como um novo convertido. Eu perguntei o que Jesus está falando. E olha bem, ele disse isso bem no final do semeador e do solo. Certo? A semente. Certo? Falando da semente. Certo? E no final Jesus falou, tenham cuidado como você ouve. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ou seja, eu vou falar algo agora. Jesus disse que, se prestar atenção, você vai receber a revelação. Foi o que ele falou. Então veja este verso. Ao que tem, ser-lhe-á dado. Ele não falou o quê? Ou seja, qualquer coisa. Se você está pedindo por cura, Deus pergunta, você tem? E você checa o seu corpo. Não, eu acho que não tenho. Então olha isso, até o que você tem. Na verdade, você tem cura. Em Cristo, até o que tem será tirado. Você entendeu? Você tem que crer que já tem. Tem que tomar posse. Depois você vai ver. Você vai sentir o gosto daquilo. Sabe, esta palavra tem no grego é a palavra grega eko, certo? Eko quer dizer tomar posse, possuir. Uma das primeiras coisas que faço quando falo com um líder, certo? Com os pastores, os novos pastores. Quando temos um novo, certo? Que acabou de ser consagrado, uma das primeiras coisas que eu falo é sempre isso. Hey, tome posse do ministério pastoral. Você agora é um pastor. Especialmente quando começam a falar, eu não sei se o pastor Prince me considera um pastor. Eu só quero ser uma pessoa comum. Geralmente os pastores são muito humildes. Ok? Humildade não é uma posição, mas é confiar em Cristo. Nada de nós, mas tudo dele. Isso é humildade. Certo que ninguém te engane com aparência. Certo, mas olha isso. Alguns deles são tão humildes que eles até mesmo não querem tomar posse do título. Eles dizem, não me chamem de pastor, não me chamem de nada, sabe? Eu somente... E esses se tornam grandes pastores. E eu sempre falo isso porque eu sei os princípios de eko, certo? Possuir. Eu digo a eles, tome posse do ministério. Diga para todos, sou um pastor. Certo? Isso é humildade. Se Deus te dá algo, por que você tem que agir como se merecesse ou não merecesse? Não foi você. Mas foi um dom da graça. Todo ministério é um dom da graça. Amém? Deus te deu unção para isso. Se você é um homem de negócio e gosta de fazer isso, tome posse e diga, Pai, eu te agradeço porque esta unção flui na minha vida. Obrigado, Pai, se você é um diácono, diga obrigado pelo diaconato, porque eu tenho essa unção. Amém? Diácono, não diabo. Certo? Tem que tomar posse da unção de diácono. Amém? Você está entendendo? Amém? Isso serve para o pai, isso serve para a mãe, te digo isso. As mães sabem de tudo. Às vezes os médicos falam, sabe, e além daquilo que só o médico sabe, algumas vezes eles dão conselhos, eles dizem algo, dá um antibiótico para esta criança, e os doutores gostam de falar isso, antibiótico, 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 e muitas vezes isso não é bom para as crianças, porque isso pode fazer com que o vírus se torne muito mais forte, e ele se torne viral, ok? Não foi engraçado, mas olha bem, mas o fato é este, as mães sabem de tudo. Se a criança pode começar a treinar taekwondo ou violino e as mães sabem o que é melhor. Ninguém mais sabe. Por quê? Porque este é o seu bebê. Deus te deu uma unção e você deve, mesmo sendo pai pela primeira vez ou mãe, tome posse. Tome posse. Diga, Senhor, obrigado porque eu sou pai. A unção de pai está sobre mim. E aprenda a ouvir, certo? Não importa o conselho das pessoas, muitas pessoas dão conselhos e talvez falam para você o que fazem com seus filhos, certo? Mas você não concorda com aquilo? Você sabe o que é bom, sabe o que é melhor para os seus filhos. Amém? Você sabe. Eu conheço o meu filho, sabe? Então confie nisso. Tome posse. Mas você diz, não sei, porque minha mãe falou isso e a sua sogra pode ser um problema, não é? Eu posso falar da minha sogra porque ela é uma bênção, amém? Mas olha, às vezes elas podem ser um problema, ok? É importante tomar posse do que você foi chamado para fazer. Tome posse. Então a unção vai fluir. Mas se você diz, eu não sei se eu sou chamado para isso, eu não sei nem mesmo se eu tenho um chamado, nunca vai fluir. Você entendeu? E isso é o que você precisa aprender. E quer dizer isso. Deus pergunta, você tem bênçãos? Você tem bênçãos? Seja o que for, você tem? E Deus diz, mais te será dado. Mas se você diz, eu não sei, até o que você tem. E na verdade você tem.
Até o que você tem será tirado. Viu? Este princípio? Você foi curado? Você é forte? Você tem saúde? Você é a pessoa mais jovem da sua idade em todo este país? Uau! Você tem? Mais te será dado! Mais te será dado! Amém! Olha, as pessoas do mundo não entendem esse princípio e vão dizer: quem você pensa que você é, não é? Eu sou aquele que tem, amém? Então, para eles têm que ter, têm que sentir o gosto daquilo, depois vão desfrutar, certo? Mas o jeito de Deus é diferente, vivemos na dimensão da fé. E a dimensão da fé diz: você tem antes de ter. Certo? Você tem antes de ter. Você diz que não tem, até o que você tem vai ser tirado. Amém? Você é próspero? Tem mais do que o suficiente? Agora escute bem, certo? Devemos aprender isso. A nossa declaração de fé não é para que os outros ouçam, mas é para o Senhor ouvir. Não tem que impressionar ninguém, às vezes. Uma das coisas que as pessoas que aprendem sobre fé tentam fazer é impressionar outras pessoas fazendo a sua confissão de fé. Não tem que impressionar absolutamente ninguém fazendo confissão. Não tem que fazer isso, certo? A única pessoa que tem que impressionar é Deus. Amém? Com a sua fé. Você está entendendo? Então não vá para as pessoas e comece a dizer coisas como: eu sou isso e aquilo. Eles não entendem. Mas entre a família da fé, você pode. Amém? Você entendeu? Certo. Olha isso. Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então perceba, Deus já nos abençoou. Isso é passado ou presente? Nos abençoou. Nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais. E a palavra todas no grego é a palavra paz. P-A-S, ok? Paz. Paz não é somente todas. Paz é todo tipo de bênçãos. Todo tipo de bênçãos. Todo tipo de bênçãos. Deus te abençoou com todo tipo de bênçãos. Amém? E a palavra espiritual não pode te enganar, ok? Alguns acham que espiritual não é um carro, não é uma casa, não é finanças, não é cura física também. Acho que espiritual é somente o que está lá no céu, sabe? Olha, nada é mais real, escute, do que verdades espirituais. Deixa-me dizer isso. Espiritual. Deus é espírito e ele fez tudo o que nós vemos. Deus fez a terra. Deus fez as árvores, as aves, os animais. Deus criou você. Deus fez o sol, a lua, as estrelas, tudo. Tudo veio de uma fonte espiritual. A palavra espiritual não é nada mais que a fonte. São todas as bênçãos do Espírito. Do Espírito de Deus. Todas as bênçãos de Deus, do céu. Certo? Espiritual não quer dizer a bênção, mas está falando da fonte, a natureza da bênção. Vem do Espírito. Sabe que a bênção do homem? Até os descrentes, quando falam coisas boas para os filhos, os encorajam, estão abençoando seus filhos. Mas a fonte é o homem. Não é Deus, mas você. Quando fala palavras de Deus que habita em você, amém? Esta é uma bênção espiritual, porque veio de uma fonte espiritual. Certo? Todas as bênçãos incluem sua casa, seu carro, finanças, sua cura, sua saúde, amém? Tudo o que você pode tocar também, porque tudo isso vem de Deus, ok? E você é abençoado com todo tipo de bênção espiritual. Eu disse, você é próspero. Você tem isso? Bem, isto é incrível. Sabe, mais cedo perguntei, no culto anterior, você tem? Eles falaram, sim. Aí está o problema, quando você diz sim, certo? Tem que ser sim. Faça isso. Tome posse. Certo? E você concorda com Deus. Deus diz você tem, e você diz eu tenho. Deus é adorado, Deus é louvado, porque está honrando sua palavra quando diz, sim, certo? É como se dissesse, ele disse que eu tenho, mas não confio nele. Ok? Você está entendendo? Toda a bênção que você precisa, seja o que for, você já tem.
Porque está na dimensão do Espírito. Agora, espere. Alguns acham que a fé é assim, certo? Você crê naquilo que você pediu e você crê por muito tempo, vai acontecer. Aquilo não é real. Mas se você crê, vai se tornar real. Não, isso não é fé. Fé é a perspectiva dos olhos de Deus olhando para você e Deus te vendo com a bênção. Deus te vendo com a cura. Deus te vendo com o favor. Deus te vendo com a glória. Deus te vê com aquela pessoa. Se você não é casado, diga amém. Certo? Deus te vê casado. Amém. Você errou de novo. Se você é casado, pode falar amém. Porque você casou. Vamos tentar de novo. Deus te vê casado e muito feliz. Amém. E Deus vê a realidade, ninguém vê a realidade como Deus, certo? Não falamos para ter algo que não existe. Se crermos muito tempo, vai acontecer. Não. Aquilo já existe. Você então confessa ou proclama o que já é verdade da perspectiva de Deus. O que é isso, perspectiva de Deus, Pastor Prince? Deus vive fora do tempo. Certo? A Terra está dentro do tempo. Porque Deus criou o tempo. Ele vive fora dele. A Terra é presa ao tempo. Jesus, na cruz, morreu por pessoas que pecaram no passado, no presente, no futuro, porque a cruz está fora do tempo. Porque Deus está fora do tempo. Porque Deus criou o tempo. Ele vive na dimensão da fé e ele vê a realidade como ninguém a vê. Por isso, em Romanos 4,17, a Bíblia diz, Deus falando a Abraão, como está escrito, Deus falou para Abraão, por pai de muitas nações, te constituí. Ele falou do passado, quando na verdade, Abraão ainda não tinha nenhum filho com a sua esposa Sara. Nem mesmo um filho. E Deus diz o quê? Tempo passado te constituí. Por quê? Deus vê o futuro como um. Deus já podia vê-lo com filhos. Deus viu os seus descendentes. Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a piscina e pensa que é rasa. O homem pensa que é rasa. A visão do homem é rasa. O olhar de Deus é eterno, a sua perspectiva é clara. Você entendeu? E Deus viu Abraão e Deus viu as multidões. Quando Deus olha para você, Deus vê multidões. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus disse a Abraão, no tempo passado, interessante, a linguagem da fé, Deus disse te constituir. E a Bíblia diz perante aquele no qual criou, a saber Deus, duas coisas aqui, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Preste atenção então nisso. Deus chama as coisas que ainda não existem no natural, como se já existissem. Lembre-se, a fé vem de Deus. Deus é um Deus de fé. Quando ele viu as trevas, ele não disse, tão escuro. Ia ficar mais escuro. O que ele disse? Haja luz. Deus chama aquilo que não existe. O que não existia? Luz. Ele chamou a luz e houve luz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.